Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega, e nesta manhã é com alegria que nós queremos dar continuidade à nossa leitura bíblica. E como o capítulo 19 ele tem assuntos distintos, nós interrompemos a leitura e o comentário do versículo 16 em diante, e nós iremos estar juntando ao capítulo 20 até o versículo 34 por causa do sincronismo dos assuntos. E é com satisfação que nós queremos relembrar o que temos aprendido da palavra de Deus, e sem dúvida alguma é muito importante nós entendermos que não podemos seguir o Rei Jesus sem renúncias, ou melhor, na linguagem de alguns, sem pagar um preço. Afinal, ele morreu na cruz por nós. Temos por acaso o direito de escapar do sacrifício e do sofrimento? Nesta sessão, Jesus explica aquilo que exige justificadamente dos que desejam crer nele e ser seus discípulos. A primeira exigência que nos é mostrado está do versículos 16 até o versículo 26 do capítulo 19, por isso a interrupção. Este acontecimento é relatado nos 3 primeiros evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos pelo sincronismo de assuntos. Quando combinamos os fatos, vemos que o homem era rico, jovem e ocupava uma posição de liderança. Provavelmente era o chefe da sinagoga. Podemos, sem dúvida alguma, elogiá-lo por ter procurado Cristo publicamente para perguntar sobre questões exteriores. Ao que parece, não tinha segundas intenções e estava disposto a ouvir e aprender. Infelizmente, porém, tomou a decisão errada. Mestre, perguntou ele, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Versículos 16 e 17. Apesar de sua abordagem à salvação ter por base as obras, não a fé, fica claro que o jovem estava sendo sincero. Sua maneira de encarar a salvação não era diferente daquela de outros judeus de seu tempo. No entanto, apesar de sua posição na sociedade, sua moralidade e sua religião, ele sentia clara necessidade de algo mais, de alguma coisa mais profunda. A resposta de Jesus, porém, não se concentrou na salvação, mas levou o jovem a pensar seriamente sobre o significado da palavra bom, que havia usado ao se dirigir a Jesus. Bom, só existe um, disse Jesus. Você crê que eu sou bom e, portanto, que sou Deus? Se Jesus é apenas mais um dos muitos líderes religiosos na história, então suas palavras não têm mais peso do que qualquer outro líder religioso. Mas se Jesus é bom, então ele é Deus, e devemos atentar para o que ele diz. Porque Jesus trouxe à baila então a questão dos mandamentos? Acaso ensinou que as pessoas recebem a vida eterna ao obedecer à lei de Deus? Se alguém fosse capaz de guardar os mandamentos, certamente receberia a vida eterna. Acontece, porém, que ninguém consegue guardar a lei de Deus perfeitamente. Guardar a lei de Deus perfeitamente, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Jesus não introduziu o assunto da lei para mostrar ao jovem como ser salvo, mas para mostrar-lhe que precisava ser salvo. A lei é um espelho que revela quem somos. Tiago, capítulo 1, versículos 22
em diante nos mostra essa realidade. Quais mandamentos? Questionou. Versículos 18 e 19. Será que o jovem estava sendo evasivo? Creio que não, mas estava cometendo um erro, pois uma parte da lei de Deus não pode ser separada da outra. Classificar a lei de Deus em menor ou maior é interpretar incorretamente todo o propósito da lei, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Diz-nos Tiago capítulo 2, versículo 10. A lei representa a autoridade de Deus, e desobedecer ao que pensamos ser uma lei menor é ainda assim rebelar-se contra a autoridade do Senhor. Por certo, o jovem estava pensando somente na obediência exterior, pois se esqueceu das atitudes do coração. Jesus havia ensinado no Sermão do Monte que odiar era o equivalente moral de cometer assassinato e que a lascívia correspondia moralmente ao adultério. Era muito bom o jovem ter bons costumes e uma moral elevada, mas infelizmente não percebeu seu pecado, nem se arrependeu e creu em Cristo. Jesus não citou o mandamento que se aplicava especificamente àquele jovem: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículos 17. O rapaz deveria ter refletido a respeito de todos os mandamentos e não apenas aqueles que Jesus citou. Será que estava preocupado ou procurando um discipulado fácil? Ou talvez sendo desonesto consigo mesmo? Acredito que, ao seu próprio ver, seu testemunho foi sincero. No entanto, ele não permitiu que a luz da palavra penetrasse mais a fundo. Jesus sentia um amor repentino pelo jovem. Em Marcos capítulo 10, versículo 21, nós percebemos essa preocupação de Jesus com esse jovem, de modo que continuou tentando amá-lo. Que me falta ainda? Questionaram então os discípulos no versículos 20 a 22. Em parte alguma da Bíblia, somos ensinados que um pecador é salvo ao vender os seus bens e doá-los aos pobres. Jesus nunca disse a Nicodemos para fazer isso, nem a qualquer outro pecador cuja história se encontre registrada nos evangelhos, nem mesmo a Zaqueu, quando Jesus se convidou para ir pousar na casa de Zaqueu, e ao ouvir os ensinamentos do mestre, Zaqueu disse: eu darei a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado a alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E Jesus disse então: a salvação entrou hoje nesta casa. Queridos, foi um ato espontâneo de Zaqueu. Jesus não exigiu que ele desse aos pobres e nem que ele vendesse para segui-lo, mas foi um ato decisivo de um desprendimento do coração em relação aos seus bens. Mas Jesus sabia que aquele jovem era cobiçoso e amava as riquezas. Ao lhe pedir que desse tudo aos pobres, Jesus o obrigou a examinar seu coração e estabelecer suas prioridades. Mesmo com todas as suas qualidades tão louváveis, o jovem continuava não amando a Deus de todo o coração. Os bens eram seu Deus e foi incapaz de obedecer à ordem: vai, vende e segue-me. O jovem saiu muito angustiado, mas poderia ter saído alegre e em paz. É impossível amar e servir a 2 mestres ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 24 em diante. Podemos estar certos de que, longe de Cristo,
até as possessões materiais da vida não proporcionam alegria e prazer permanentes. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não percamos de vista aquilo que não pode ser comprado, a menos que aquele líder abastado tenha posteriormente se voltado para Cristo, morreu sem salvação e passou a ser um dos homens mais ricos do cemitério. Quem pode ser salvo, então, questiona os discípulos. Versículos 23 a 26. O povo judeu daqueles dias acreditava que a riqueza era uma evidência das bênçãos de Deus. Para isso, tomavam por base as promessas dadas por Deus à nação judaica no começo de sua história. Por certo, Deus prometeu bênçãos materiais caso seu povo fosse obediente, e também perda material caso desobedecesse. É o que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 28 do capítulo 26 ao capítulo 28. No começo da existência de seu povo, a única forma eficaz de fazê-los obedecer era através de recompensas e castigos. É assim que ensinamos às crianças pequenas. No entanto, o grau mais elevado de obediência não se baseia no desejo de recompensa, nem no medo do castigo. Antes, é motivado pelo amor em sua vida e seus ensinamentos. Jesus procurou mostrar às pessoas que as bênçãos espirituais interiores são muito mais importantes do que o lucro material. Deus vê o coração e quer construir o caráter. A salvação é uma dádiva de Deus em resposta à fé do ser humano. As riquezas materiais não são garantia de que Deus se agrada de alguém. Uma vez que eram judeus zelosos, os discípulos ficaram espantados com as suas declarações quanto às riquezas. A pergunta que fazem reflete em sua teologia. Se um homem rico não pode ser salvo, então que esperança para nós? É evidente que Jesus não disse que possuir bens materiais constitui um impedimento para entrar no reino. Alguns manuscritos de Marcos capítulo 10, versículo 24, dizem: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Esse é, sem dúvida, o sentido dos ensinamentos de Jesus. Abraão era um homem extremamente rico e ainda assim foi um homem de grande fé. É bom possuir coisas materiais, desde que as riquezas não exerçam domínio sobre nós. Não podemos seguir o rei e viver para as riquezas do mundo. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10, nos mostra o apóstolo Paulo. Jesus Cristo requer de todos os que desejam segui-lo um amor profundo. A segunda exigência do rei, nós temos do versículo 27 do capítulo 19, agora, até o capítulo 20, versículo 16. Devemos obedecer a ele sem reservas. Pedro não tardou em perceber o contraste entre o jovem rico e os discípulos pobres. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Versículos 27. Jesus lhes dá uma promessa maravilhosa de recompensas, tanto nesta vida quanto na próxima. Os discípulos teriam até mesmo tronos no estabelecimento do reino de Cristo. Seriam recompensados 100 vezes mais com tudo de bom que tivessem renunciado por amor a Ele. Em outras palavras, não estavam fazendo um sacrifício, mas sim um investimento. Entretanto, nem todos os dividendos seriam recebidos nesta vida.
Jesus, porém, sentiu que havia na pergunta de Pedro a possibilidade de uma motivação errada para servir. Por isso, acrescentou a advertência de que alguém que se considerasse o primeiro a seus próprios olhos seria o último no juízo final, enquanto os últimos seriam os primeiros. Essa verdade é exemplificada na parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola não tem relação alguma com a salvação. O denário é um dia de trabalho naquele tempo. Não representa a salvação, pois ninguém é capaz de trabalhar para merecer sua salvação. Também não trata de recompensas, pois não vamos receber todos a mesma recompensa. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Antes, a parábola enfatiza a atitude correta no serviço. É importante observar que 2 tipos diferentes de trabalhadores foram chamados a trabalhar naquele dia. Aqueles que fizeram um contrato com um empregador e concordaram em trabalhar por 1 denário ao dia, e os que não fizeram contrato algum e concordaram em receber o que o proprietário achasse justo pagar. Os primeiros trabalhadores insistiram em fazer um contrato. Isso se explica porque o dono da casa pagou os trabalhadores dos últimos para os primeiros. Desejava que os chamados primeiros, que insistiram em ser contratados, vissem quanto havia pago aos trabalhadores chamados por último. Foi uma forma de mostrar aos primeiros quão generoso ele era. Podemos nos colocar nos lugares dos trabalhadores chamados primeiros, que só foram pagos por últimos. Todos esperavam receber 1 denário, pois era o que haviam concordado em aceitar. Imaginemos então a surpresa deles quando viram os trabalhadores que foram chamados por último receber também 1 denário cada. Isso significa que o salário dos primeiros deveria ser de pelo menos 12 denários cada. Mas os trabalhadores das 3 da tarde também receberam 1 denário por apenas 3 horas de trabalho. O homem que estava por último na fila recalculou rapidamente seu salário, 4 denários pelo dia de trabalho. Quando os homens contratados ao meio-dia também receberam 1 denário, isso cortou o salário deles pela metade, apenas 2 denários. Mas então o dono da vinha pagou apenas 1 denário a cada um. É evidente que reclamaram, mas não tinham como argumentar, pois haviam concordado em trabalhar por 1 denário e receberam o que pediram. Se tivessem confiado na bondade do proprietário, poderiam ter recebido um salário muito maior, mas insistiram num contrato. A lição para os discípulos de Cristo fica clara: não devemos servi-lo por esperar recompensas, nem insistir em saber o que receberemos. Deus é infinitamente generoso e bondoso e sempre nos dará mais do que merecemos. Agora, podemos entender os perigos ocultos na pergunta de Pedro em Mateus capítulo 19, versículo 27. Em primeiro lugar, não devemos supor, Mateus capítulo 20, versículo 10, que receberemos mais quando na verdade não merecemos. É possível fazer o trabalho do Pai e ainda assim não fazer a vontade dele de coração. Efésios capítulo 6, versículo 6. Servi-lo apenas em função de benefícios temporais e eternos é perder as melhores bênçãos que ele tem para nós. Devemos confiar no Senhor sem reservas e crer que sempre nos dará o melhor. Há ainda o perigo do orgulho,
Que será, pois, de nós? Perguntou Pedro. Se essa parábola serviu para diverti-lo, a pergunta: como você sabe que receberá alguma coisa? Em se tratando das recompensas de Deus, é melhor não ser excessivamente confiantes, pois aqueles que a seus olhos e aos olhos dos outros estão em primeiro lugar, podem terminar em último. Semelhantemente, não devemos desanimar, pois os que consideram servos inúteis podem terminar em primeiro lugar. Devemos ter cuidado ao observar outros trabalhadores e comparar resultados. Nada julgueis antes do tempo. Essa é a advertência de Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Vemos apenas o trabalho e o trabalhador, mas Deus vê o coração. Por fim, deve-se ter o cuidado de não criticar a Deus, nem de sentir-se prejudicado. Se os primeiros trabalhadores da madrugada tivessem confiado no proprietário e não tivessem exigido um contrato, o dono lhes teria dado muito mais. Era generoso, mas não confiaram nele. Não se alegraram com os outros que receberam mais. Pelo contrário, ficaram com inveja e reclamaram. A bondade do dono não os levou ao arrependimento. Romanos capítulo 12, versículo 4. Mas revelou o verdadeiro caráter do coração deles. Egoísmo. Sempre que encontramos um servo queixoso, significa que não está inteiramente sujeito à vontade do mestre. A terceira exigência do rei para os seus seguidores encontra-se no capítulo 20, do versículo 17 a 34. Devemos glorificá-lo completamente. Pela terceira vez, Jesus anuncia sua prisão, crucificação e ressurreição. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 16, versículos 21, capítulo 17, versículos 22. Na declaração anterior, não havia especificado como morreria, mas agora fala explicitamente da morte. Também deixa claro que ressuscitaria, mas essa mensagem não penetra o coração dos discípulos. Em contraste a esse anúncio de sofrimento e de morte, vemos o pedido de Tiago e de João e da mãe deles, Salomé. Jesus falou sobre uma cruz, mas eles estavam mais interessados numa coroa. Desejavam reservar para si tronos especiais. Temos a impressão de que era Salomé quem estava interessada em promover os filhos. Antes de criticar essa atitude, convém observarmos alguns elementos louváveis que surgem nesse episódio. Dentre outras coisas, vemos que os discípulos acreditavam na oração e tiveram coragem de crer na promessa que Jesus havia dado sobre assentarem-se no trono, no capítulo 19, versículo 28. A palavra regeneração nesse versículo significa novo nascimento e se refere ao novo mundo sobre o qual Jesus e seus seguidores reinarão quando ele voltar à terra. Foi preciso fé para crer que Jesus estabeleceria esses tronos, pois seu mestre havia acabado de dizer que morreria. No entanto, o pedido também se mostra equivocado em vários aspectos. Em primeiro lugar, nasceu da ignorância. Não sabes o que pedes, respondeu Jesus. Salomé não sabia que o caminho até o trono era difícil. Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado, e João teve de suportar um exílio penoso na ilha de Patmos. Esses três cristãos desejavam que se fizesse a vontade deles, não a de Deus, e que tudo
ocorresse à maneira deles. Outro elemento que podemos observar é a falta de visão celestial, pois estavam pensando em termos mundanos. Tiago e João desejavam reinar sobre os outros discípulos da mesma forma que os gentios não salvos reinavam sobre seus subalternos. Seu pedido foi carnal e egoísta, pois estavam pedindo glória para si mesmos, não para o Senhor. Sem dúvida, ficaram contentes por terem seguido apresentar seu pedido, ficaram contentes em conseguir apresentar seu pedido a Jesus antes que Pedro tivesse a oportunidade de fazê-lo. Por fim, o pedido não foi apenas mundano e carnal, mas também diabólico, pois foi motivado pelo orgulho. Satanás almejou um trono, Isaías 14, versículos 12 a 15, e foi expulso, e ofereceu a Jesus um trono que foi recusado, Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11. Satanás destaca o fim, um trono, mas não os meios para alcançá-lo. Jesus advertiu Salomé e seus filhos de que os tronos especiais seriam concedidos somente aos que fossem dignos deles. Não há trabalhos no reino, não há atalhos no reino de Deus. O resultado desse pedido foi a indignação da parte dos outros 10 discípulos, provavelmente porque não haviam pensado nisso antes. A sabedoria celestial sempre conduz à paz, e a sabedoria deste mundo conduz à guerra. Ensina-nos Tiago, na sua epístola, no capítulo 3, versículo 13, ao capítulo 4, versículo 3. O egoísmo promove a dissensão e a divisão. Esse desacordo deu a Jesus a oportunidade de ensinar uma lição prática de liderança em seu reino. Não se deve seguir os exemplos do mundo. Nosso exemplo é Jesus, não algum diretor de empresa ou celebridade. Jesus veio como servo, e assim devemos servir uns aos outros. Veio para dar sua vida e devemos dedicar a nossa para servir ao Senhor e aos outros. Nós queremos lembrar que Jesus, ele é o tipo, então ele é nosso modelo como líder, como governante, como rei, para podermos segui-lo. A palavra servo em Mateus capítulo 20, versículo 27, significa um escravo e dá origem ao nosso termo diácono. Nem todo servo é escravo, mas todo escravo é servo. É triste ver na igreja hoje muitas celebridades, mas poucos servos. Há muitos querendo exercer autoridade. Mateus capítulo 20, versículo 25. Mas poucos dispostos a pegar a bacia e a toalha para lavar os pés dos outros. A chave para a grandeza não está na posição ou no poder, mas no caráter. Não podemos receber um trono apenas orando com os lábios, mas sim pagando com a vida. Devemos nos identificar com Jesus Cristo em seu serviço e sofrimento, pois nem mesmo ele pôde alcançar o trono sem antes passar pela cruz. O melhor comentário sobre isso pode ser encontrado em Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 18. A fim de aprimorar a oração, é preciso aperfeiçoar o serviço. Ao servir a Jesus e aos outros, nossas orações não são egoístas. Quem diz com sinceridade, fala Senhor, porque teu servo ouve, então ele diz, fala servo, pois teu Senhor te escuta. Se nossas orações
não nos aperfeiçoam no serviço ao Senhor, então há algo de errado com elas. Nossas orações nos tornam mais tratáveis. Os 12 discípulos oraram com egoísmo e criaram um grande alvoroço. Nossas orações nos tornam mais semelhantes a Jesus Cristo. Elas nos custam algo. Orar segundo a vontade de Deus não significa fuga, mas envolvimento. Se nossas orações não nos aproximam da cruz, estão fora da vontade de Deus. Salomé aprendeu a lição quando Jesus foi crucificado perto da cruz. João capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, participando da dor e sofrimento dele. Ela não viu Jesus ladeado de tronos, mas sim 2 ladrões em suas cruzes. Ouviu Jesus dar João, o filho dela, a Maria, mãe dele. O egoísmo de Salomé foi censurado e ela aceitou humildemente a correção. O acontecimento final de Mateus capítulo 20 é a cura de Bartimeu e de seu amigo, ambos cegos. Nós podemos ver em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Aqui Jesus coloca em prática aquilo que havia acabado de ensinar a seus discípulos e se torna um servo destes 2 mendigos cegos. A multidão ao redor de Jesus tentou fazer os 2 homens se calarem. Afinal, que direito tinham de se dirigir ao grande mestre? Mas Jesus teve compaixão deles e os curou. Serviu até mesmo aos mendigos. Este capítulo apresenta preceitos difíceis de entender e de colocar em prática. Quem ama as coisas do mundo não pode amar a Deus completamente. Quem não se sujeitar à sua vontade não é capaz de obedecer a Ele sem reservas. Quem busca glória para si ou se comparar com outros não pode glorificá-lo. É impossível reconhecer Jesus como Rei se não o amarmos acima de tudo, se não obedecermos a Ele sem reservas e se não o glorificarmos completamente. Se fizermos tudo isso, compartilharemos de sua vida e alegria e um dia reinaremos com Ele. Quero trazer a lembrança, queridos, do escritor aos Hebreus, que acerca do Rei Jesus, ele disse que mesmo sendo filho, o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu, mas que também ele foi aperfeiçoado por tudo quanto sofreu. Se ele, Senhor e Mestre, chegou à renúncia para obedecer e conquistar esse trono eterno, se nós queremos reinar com Ele, o caminho é justamente o caminho da renúncia, obediência e abnegação diária. Que Deus possa nos abençoar no amor de nosso Pai Celestial. Um bom dia a todos.